Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui à frente novamente para falar um pouquinho do plano de salvação do nosso Deus. Hoje nós comemoramos o domingo de Páscoa e eu quero falar um pouquinho sobre a Páscoa. Eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12. Antes de ler o capítulo, alguma parte desse capítulo, eu quero lembrar um pouquinho o contexto que este capítulo foi escrito. O povo de Israel foi morar no Egito por causa da fome. E Deus já havia colocado seu servo José como governador do Egito. E Faraó, o rei do Egito, gostava muito de José e também do povo de Israel. E tudo ia indo muito bem. Passaram-se os anos e levantou-se um novo faraó, que não conhecera José. E esse faraó viu esse povo numeroso, que se multiplicava rapidamente, um povo forte, e ele ficou preocupado. Com razão. Ele achou que esse povo poderia vir a governar, dominar o Egito e governar o Egito. Ele achou também que esse povo podia, num dia ou outro, unir-se aos inimigos do povo egípcio e ficar contra eles. Então, ele colocou impostos altos sobre esse povo. Ele colocou esse povo sobre dura servidão. Fizeram esse povo fazer duas cidades, Pitom e Ramsés. Fizeram também esse povo fazer tijolos de sol a sol. O povo então passou a ser escravo e a sofrer na mão dos egípcios. E esse povo então clamava ao Senhor: Senhor, livra-nos desse povo, nós estamos sofrendo, Senhor. E Deus então ouviu a oração desse povo. E Deus então levantou Moisés e Arão, seu irmão, para livrar o povo do Egito das mãos de Faraó. Moisés foi então falar com Faraó, mas Faraó não queria saber em livrar o povo. Deus então mandou ali 10 pragas. Mandou a primeira praga. Faraó pedia para tirar a praga que ele libertaria o povo, mas não libertava nada. Foi a segunda praga, foi a terceira praga, foi a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a nona praga. E Faraó não libertava o povo. Deus então disse para Moisés: ainda mais uma praga colocarei sobre o Egito, e então Faraó vai libertar vocês. E ele mandou Moisés dizer ao povo o seguinte, que nós vamos ler aqui em Êxodo capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo,
a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Deus disse então a Moisés, Moisés avisa aí o povo, para escolherem um cordeiro ou cabrito sem defeito, sem mácula, no dia 10 do mês, desse mês, que é o primeiro do ano, e guardem esse animal, esse cordeiro ou cabrito de um ano, sem mácula, até o dia 14. E no dia 14 vocês vão sacrificar esse cordeiro. Vocês vão comer essa carne assada apressadamente, todos preparados para partir, com os lombos cingidos, cajado na mão, tudo pronto para sair. E um detalhe muito importante, vocês vão pegar esse sangue e vão passar esse sangue nos umbrais das portas e na verga. E vai acontecer que eu vou passar pela terra do Egito. E na casa que eu vir o sangue, eu não vou tocar. Mas nas demais casas, eu vou ferir, isto é, vou matar o primogênito de cada casa. No versículo 12 diz, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Versículo 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes, escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para o ferir. Portanto, guardai isto por estatuto, para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esse culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem, que culto é esse vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo todo inclinou-se e o adorou ao Senhor. E foram os filhos de Israel e fizeram isto como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande pranto no Egito, porque não havia casa e quem não houvesse um morto. Então Faraó chamou a Moisés e a Arão de noite e disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tens dito. Moisés então chamou os anciãos e deu o recado. Vocês vão pegar um molho de isopo, isopo é uma planta, lá um pedaço dessa planta lá, os galhos, vão molhar no sangue desse cordeiro sem mácula que vocês matarão e passarão nos umbrais e na verga da porta.
E quando eu passar na casa que tiver esse sangue, nada acontecerá. Na casa onde não tiver o sangue, vai morrer o primogênito. E assim aconteceu. E no outro dia havia grande pranto na terra do Egito. Em todas as casas havia um morto. E Faraó, então, pediu para o povo sair do Egito. O povo de Israel comemorou essa data, comemora até hoje, mas até a vinda de Cristo comemoraram por 1500 anos, observando a Páscoa. Eles comiam uma refeição especial de cordeiro e pães asmos. E liam essa passagem da Escritura de Êxodo 12, 13. E eu, vendo o sangue, passarei por vós. Eu quero que você pense comigo sobre esse assunto de 3 maneiras. Primeiro, o significado desse sangue. O segundo, a eficácia do sangue. E, em terceiro lugar, a aplicação desse sangue. Vamos ver em Marcos, capítulo 14. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Versículo 12. Diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos a Jesus: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado e preparado. Preparai-a ali. E saindo os seus discípulos foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Versículo 22. E comendo eles, tomou Jesus pão e, abençoando-o, partiu e deu-lhe. E disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus Cristo estava dizendo aqui que aquele sangue nos umbrais das portas, lá do Velho Testamento, que livrou o povo de Israel da morte e os fez sair da terra do Egito, era uma imagem do sangue que ele verteria na cruz do Calvário por nós. Vendo eu o sangue, passarei por vós. Sabe, não estava falando de qualquer sangue, mas estava falando de um sangue especial. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme disse João Batista. Era o sangue do Cordeiro de Deus, era o sangue de Deus, do Deus homem, daquele homem único e exclusivo, que vivia no céu com Deus, aquele que a palavra de Deus nos diz, aquele por meio do qual todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo, único e exclusivo, sangue de Deus, sangue do homem, Deus, 100% Deus e 100% homem, um homem que nunca pecou. Aquele sangue nos umbrais das portas nos apontava para o sangue de Jesus Cristo. E como Paulo nos diz, o sangue pelo qual Jesus Cristo comprou a igreja de Deus, a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aí você pode perguntar, por que esse sangue tem tanto poder? Primeiro,
porque é o sangue de Deus. Não era um sangue de homem, não era um sangue qualquer. A incessante maravilha é que Deus queria salvar o mundo do pecado, mas não tinha nenhum ser humano que não tivesse pecado. E Deus então precisou mandar o seu Filho ao mundo para tomar a forma humana, para morrer por nós, para verter o seu sangue. O Cordeiro tinha que ser sem defeito, o Cordeiro de Deus tinha que ser sem defeito. Não tinha outro sem defeito, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa é a importância desse sangue. Ele é divino. E a palavra de Deus nos diz que ele pode salvar perfeitamente aos que por ele chegam a Deus. Seu sangue é um sangue especial. Não é qualquer sangue. Não existe e nunca existirá outro homem sem pecado como foi Jesus Cristo. Hebreus 9, 27 nos diz, vamos abrir aqui, Hebreus 9 e 27. Desculpe, Hebreus 7, 25. Portanto, pode salvar perfeitamente aos que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porquanto pode salvar perfeitamente aos que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Em 1 Coríntios 5 e 7 nos diz, porque também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso esse sangue é especial. Não é qualquer sangue. Segundo, vamos ver a eficácia desse sangue. Deus disse, vendo eu o sangue, passarei por vós. Nenhum juízo acontecerá com quem tiver esse sangue. Mas quem não tiver esse sangue perecerá. O destruidor vai matar o primogênito de cada casa. Nenhum julgamento pode cair sobre o homem que tiver esse sangue. Esse homem estará protegido por Deus, que foi lavado com o precioso sangue de Jesus Cristo. Moisés disse, tomai um molho de sopo e colocai esse sangue nos batentes e na verga da porta. Hoje esse sangue precisa ser aplicado ao coração do homem. Os homens precisam aceitá-lo como Salvador. O apóstolo Pedro nos diz em 1 Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como que de cordeiro sem defeito e sem mácula. Não foi com prata ou ouro, dinheiro algum não compra a salvação do homem. A salvação do homem não há dinheiro que pague. Somente o sangue do Redentor, somente o sangue de Jesus Cristo pode lavar-nos do pecado. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano pode ser salvo, a não ser que seja lavado por esse sangue de Jesus Cristo. Que tesouro é esse que nos resgatou? Que preciosidade é essa? É o sangue de Deus, o sangue do homem Deus, o sangue de Jesus Cristo. Meus amados, custou muito para Deus dar o seu Filho para morrer por nós. Deus sofreu para nos dar Jesus Cristo. Custou muito a Ele. Custou muito a Jesus Cristo cumprir a obra do Pai. Ele sofreu muito. Vemos isso no Getsêmani,
quando o seu suor se transformou em gotas de sangue. Quando ele orava intensamente pedindo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Será que Jesus estava com medo? Certamente que não. Mas ele sabia que ele, um ser que nunca pecou, levaria os pecados de toda a raça humana. Levaria consigo os pecados do mais vil pecador. Imagine as pessoas pecadoras, matadores, sequestradores, adúlteros, pecadores de todos os tipos, pecados de todos os tipos, Jesus Cristo levou sobre si na cruz do Calvário. Ele que sempre foi santo, que nunca pecou, ele sabia que ele levaria os pecados de toda a raça humana e contrastava com a sua santidade. Foi difícil para Jesus, ele sofreu muito, Deus também sofreu com isso, mas o plano foi feito. O caminho para a glória foi aberto. O sangue de Jesus Cristo foi vertido. E aquele que tiver esse sangue é salvo para todo sempre. Sabe, uma gota desse sangue poderia lavar toda a raça humana do pecado. Mas a palavra de Deus nos diz que a Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ele verteu todo o seu sangue. Ele verteu o seu sangue quando lá no jardim do Getsêmani, ele suou gotas de sangue. Ele verteu o seu sangue quando ele foi tremendamente surrado no pretório de Pilatos, quando ele foi amarrado a um poste, e chicote de couro, tendo as suas pontas amarrado pedaços de metais, foi aplicado tremendamente à sua costa, e muito sangue jorrou pela sua costa, sofrendo intensamente. Jesus Cristo verteu o seu sangue quando aquela coroa de espinhos foi-lhe empurrado à sua cabeça, e o sangue jorrou pela sua testa e pela sua cabeça. Jesus Cristo verteu o seu sangue quando enormes cravos penetraram as suas mãos e os seus pés, e o sangue jorrou pela cruz. Jesus Cristo verteu o seu sangue quando aquele soldado lhe feriu o lado com uma lança e saiu sangue e água. Ele verteu todo o seu sangue, o sangue do Redentor, o sangue de Deus, o sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a maneira única e exclusiva de o homem se salvar. Esta é a eficácia desse sangue, o sangue de Deus, o sangue do Redentor, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em terceiro lugar, que eu quero considerar nesta noite, é a aplicação desse sangue. O cordeiro tinha que ser sem mácula. Mas se o cordeiro fosse estrangulado, de nada teria adiantado. Se o cordeiro fosse envenenado, de nada teria adiantado. Se o cordeiro fosse morto e o seu corpo fosse amarrado ao batente da porta, também nada adiantaria. Se o cordeiro fosse morto e tirassem ali o seu sangue e colocassem uma bacia com sangue na soleira das portas, de nada adiantaria. O destruidor ia passar e ia matar o primogênito da casa. O sangue tinha que ser aplicado nos umbrais e na verga da porta. Se o sangue não fosse aplicado,
de nada teria adiantado. Por isso Moisés disse: molhai na bacia com hisopo e passai nos batentes das portas e nas vergas. O sangue deve ser aplicado, ou então não é eficaz. Meu amigo, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele consumou o plano que Deus arquitetou, conforme diz o nosso conhecido versículo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, mas esse sangue precisa ser aplicado. Vamos ver Romanos 3, 24 e 25. Diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, para a remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. O objeto é a fé no seu sangue. O sangue da nova aliança que foi derramado por Jesus em favor de muitos, conforme Jesus Cristo mesmo disse. Você pode dizer: mas eu não vejo esse sangue. Você não precisa ver esse sangue. Quem tem que ver esse sangue é Deus. Vendo eu o sangue, passarei por vós. Deus é que precisa ver o sangue. Ele é o único que precisa ver esse sangue. Você pode até não compreender muito desse sangue, mas se você vier a Cristo de todo o seu coração e dizer a Ele: Senhor, eu quero ser salvo, livra-me da perdição eterna, lava-me com o teu precioso sangue, você vai receber essa maravilhosa graça. Quem tem que ver o sangue é Deus. Vendo eu o sangue, passarei por vós. Ele é o único que conta. Os hebreus não podiam ver o sangue, a não ser a hora que aplicaram. Eles estavam dentro da casa. Quem tinha que ver o sangue era Deus. Meu amigo, Cristo consumou a obra na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida no seu lugar na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus Cristo completou a obra, morreu no nosso lugar. É preciso aplicar esse sangue. Se você não aplicar esse sangue, meu amigo, o seu lugar será a perdição eterna. É isso que a Bíblia diz claramente. Meu amigo, se você ouviu a palavra, se você tem dúvida, não deixe passar mais uma oportunidade. Venha falar conosco ou fale com outros irmãos nossos, mas não deixe passar a oportunidade. Um dia, meu amigo, você poderá se arrepender disso, quando já estiver nas profundezas das chamas do inferno. Me perdoem dizer uma palavra tão dura, mas é isso que a Bíblia diz claramente. Aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo estará perdido para todo sempre. Meu amigo, não brinque com isso. Preste muita atenção nisso. Considere isso. Se você ainda não tomou uma decisão, hoje é o momento. Não deixa passar mais essa oportunidade, meu amigo, que um dia você poderá acordar tarde demais, quando já não terá mais nenhum jeito para se arrepender. Pense nisso. Venha a Cristo hoje. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o momento da salvação. Pense nisso, meu caro amigo. Se você tiver dúvida, fale conosco. Teremos o maior prazer em ajudar. Que Deus seja louvado. Amém.